Nossos seminários têm abençoado irmãos de diversos lugares do Brasil e do mundo. Você está fazendo esse seminário, onde você está, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar o seu ser. Deus quer que você seja uma das colunas da igreja. Você que está em Pindamonhangaba, você que está em Minas, você que está em Brasília, que está em Osasco, que está em qualquer lugar e está nos acompanhando, você vai ser diferente, porque a sua vida de oração vai mudar. Cursos presenciais e online têm ajudado as pessoas a vencer os diversos problemas diários, na família, na vida financeira, na vida espiritual ou em qualquer área da vida humana. Para minha vida, foi uma bênção muito grande. Eu aprendi muito naquele seminário. Foi um divisor de águas na minha vida essa aula, porque eu pude então escutar a voz de Deus e ser obediente. Tem sido um balão de oxigênio espiritual para nossas vidas, nossas almas. Temos sido abençoados, renovados. Tá maravilhosa a aula. Fui renovada no poder do Espírito Santo. Entre em contato com nossas mídias para ser informado sobre quando e qual curso você quer fazer conosco. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o meu, o seu, o nosso programa Mundo Real. Programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. Eu quero mandar os parabéns para todos os membros, discípulos da Igreja Viva 24 Horas, que têm se enganjado na missão de propagar o Evangelho. Nós queremos, em nome do nosso reverendo, agradecer você, que pelo Facebook e pelo YouTube tem sido ativo todos os dias, de segunda a sexta. Nós estamos aqui comprometidos com a pregação do Evangelho. Obrigado a você, obrigado a todos os amigos que acompanham essa programação. Hoje não vai ser diferente. Nós estamos com grandes mensagens do nosso reverendo, pregada no Templo Central da Assembleia de Deus em Gramacho. A nossa igreja fica na Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado especial para participar de uma de nossas reuniões. Todos os dias nós estamos tendo culto presencial e online. Para maiores informações, você entra em contato com os números que aparecem aqui para você e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Quem mora no Rio de Janeiro, no centro do Rio ou zona sul do Rio, estamos na Rua Barata Ribeiro, número 99, em Copacabana. A nossa igreja também está na Barra da Tijuca. Entre em contato conosco e procure uma igreja viva mais próxima de você. E eu tenho certeza que esse Deus que mudou a minha vida vai fazer grandes milagres na sua também. Aliás, Deus não se aposentou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero que você fique ligado, porque nós vamos transmitir agora na sequência uma mensagem pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos. O Espírito Santo tem se servido do nosso pastor e ele tem trazido mensagens cristocêntricas, mensagens que transformam nossas vidas se nós decidirmos crer, tá bom? No final do programa nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando qualquer problema em qualquer área da sua vida. Eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível. Não há ninguém que se aproximou de Deus com fé e voltou para casa do mesmo jeito. Esse Deus, Ele te ama e Ele quer transformar e fazer grandes coisas na sua vida. Acompanha um trecho da mensagem do nosso reverendo e nós já voltamos. Deus, quando mandou Jesus Cristo, a partir de Cristo é que ele iria contar todo aquele que viesse a ele. Não mais legalismo, não mais outras normativas. Vocês estão entendendo ou não? Tanto que o grande apóstolo São Paulo, deixa eu ler aqui para vocês, ele diz assim, ó, porque esses judaizantes queriam muitas das vezes rebaixar o apóstolo São Paulo.
E Paulo diz assim, olha, bem que eu poderia confiar também na carne, quer dizer, ser judeu. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha só, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ele confessava. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aí Cristo, ó, só dá Cristo. Considerei perda por causa... Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que eu quero colocar para vocês prestarem atenção, que aí quando entra no capítulo 4, e ele vai falar do relacionamento entre os irmãos, entre as irmãs, aí ele começa dizendo, agora, meus amados irmãos, muito saudosos, minha alegria, coroa, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Quer dizer, esse deste modo tem um sentido, aquilo que ele apresentou antes, no capítulo 3, sobre Cristo, correto? E mesmo antes do capítulo 3, no capítulo 2. No capítulo 2. Então, o que significa isso tudo, pastor Evandro, pastor Anderson, pastor Celso e todos que estão nos acompanhando? Nunca devemos colocar nada acima da importância de Jesus Cristo. Amém, amém? Eu vou repetir, nunca coloque nada, nem o temperamento de alguém, nem um problema que alguém passou a dar. Quem está entendendo, diga amém. Amém, amém? Não coloque nada acima de Cristo. Se eu e você não colocarmos qualquer situação que esteja ocorrendo, com quem quer que seja, não é? E Cristo estiver acima, significa que estaremos dispostos o quê? A refletir Cristo em relação àquela pessoa. Então eu não posso valorizar opinião, você não pode valorizar o seu ponto de vista, você não pode valorizar o que você acha, temos que valorizar Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Caso contrário, a consequência, não é, de uma inimizade, de uma separação, é inevitável, porque a pessoa não coloca mais Cristo. Vocês entenderam ou não? Pode comentar, pastor. Sim, senhor, reverendo. É Cristo, Cristo, Cristo. Eu lembro que no tema de um dos nossos congressos aqui, o senhor foi inspirado pelo Espírito Santo e deu ao congresso o tema: Cristo é a medida de todas as coisas. Se nós não entendermos, né, que
Jesus é tudo para nós, não somente Jesus ele é o alvo, mas Jesus é o nosso viver, Jesus é o nosso modelo, Jesus vive em nós pelo Espírito Santo. Então, se isso não nos envolver totalmente, a gente vai agir, né, segundo o homem natural. E segundo o homem natural, nós vamos ter problemas, né? Mesmo sendo nascido de novo, podemos agir segundo o homem natural. Aí nós vamos ter problema. Mas se eu estiver expressando Cristo, como o senhor coloca aqui para nós, né, quer dizer, Jesus é tudo que eu vou fazer, agir, falar e pensar, eu tenho que estar preenchido, eu tenho que estar envolvido na pessoa de Jesus Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, que está nessa própria epístola, né, reverendo? Pastor Evandro. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 2:20, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. E agora a vida que eu levo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, Cristo era tudo para Paulo. E quando a pessoa absorve Cristo, quando a pessoa ela se entrega totalmente a Cristo, ela vai ter as atitudes, pensamentos e até palavras do Senhor Jesus. Então, quando houver qualquer tipo de problema ou situação, essa pessoa vai ser o fator de equilíbrio, porque Jesus domina a vida dela. É como o Senhor sempre fala para a gente, é preciso ter um crente, é preciso ter alguém que seja Jesus Cristo. Quando essa pessoa é Jesus Cristo, então vai ter a bênção no casamento, no relacionamento, no trabalho, em qualquer lugar. Porque essa pessoa está absorvida de Cristo. Pastor Anderson. Quando a gente medita na palavra, né, reverendo, vê Cristo, né? Por quê? Porque realmente Ele é o nosso modelo. Quem lidou com pessoas tão difíceis de se lidar como Cristo? Ele pega 12 discípulos e cada um tinha uma particularidade de debilidades, problemas, e ele soube lidar com os 12, né? Com os 12. Alguns eram chamados Boanerges, filho do trovão, e ele daqui a pouco transforma no apóstolo do amor. Então, Cristo realmente é a referência, a base, para que a gente possa olhar para Ele e resolver todo tipo de situação que possa surgir. Todos estão acompanhando? Todos estão acompanhando? Então, o que é que nós precisamos? Qual é a maior necessidade que nós temos? É fazermos um autoexame. Antes de examinar o outro, aliás, na ceia, né, tem essa palavra, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então, eu preciso o quê? Nesse exame que eu tenho de fazer, eu preciso pedir a Deus e saber se de fato um dia eu passei por uma experiência, se um dia eu me converti. Por que a gente fala dessa forma? Olha, quando você vai prestando atenção na palavra de Deus, você vai vendo. O pastor Celso lembrou bem, um dos nossos congressos foi Jesus à medida, né? Eu preciso, quando eu digo se eu me converti, não é de uma maneira meramente emocional. Olha, o dia que eu vim para a igreja, o dia que eu, vim fazer parte da igreja, o dia disso, Não, é o dia que você esteve diante de Jesus Cristo, naquela cruz. E que você reflete no que a Bíblia fala, de que Ele, que não, olha só, deixa eu tentar aqui, por exemplo, ler, por exemplo, uma das partes que a gente gosta muito, né? Que nos ajuda muito, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 2, diz assim, versículo 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também
Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavais desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. O que eu creio que o Espírito Santo aqui, numa noite, uma conversa bem pastoral, né, é dizendo o seguinte: seja no lar, no casamento, seja num setor da igreja, um segmento, um setor da igreja, né? O setor, as igrejas têm seus setores, né? E esses setores, eles ganham vida porque tem pessoas que servem a Deus nesses setores. Sim ou não? São pessoas, né, convertidas, espera-se que sejam convertidas, né, que servem a Deus nesses setores, né? Então, ou seja, em qualquer ambiente, isso aqui também lá no seu trabalho, lá na sua empresa, fora também, no seu ambiente de trabalho, esse princípio pode ser levado para qualquer parte, né? Antes, olha, vai ter uma reunião e vamos então conversar sobre determinado assunto, não é? Que está precisando ali conversar. É fundamental você lembrar quem você é em Cristo. Esse que tomar essa atitude vai sair vitorioso. Porque a tendência ou a tentação qual é? É que as pessoas têm diante de si um gigante, que é o problema aludido. Correto? E ele, então, já tem a sua visão, já tem o seu ponto de vista, correto? E quer fazer as colocações, quer dizer as coisas, mas vazios completamente de Cristo. Vazios completamente de Cristo. Quer dizer, nem sequer foram capazes, quem sabe, de fazer uma oração sincera e de tentar enxergar na perspectiva daquilo que é consequência de crer em Cristo, porque antes de Cristo, não é? Nós tínhamos a perspectiva do mundo, a maneira de ver as coisas. Agora, depois de Cristo, eu tenho que ter a perspectiva de Cristo. Mas se as pessoas não estão dominadas por Cristo, logo o problema aludido adquire o quê? Uma dimensão que não tem nada a ver com Cristo. Amém? Então aqui o apóstolo São Pedro, ele chega e fala: olha, você deve olhar para Cristo. E você não olhar para Cristo, porque que eu vejo biblicamente desta forma? Porque se você olhar para Cristo, aquilo que aquela pessoa está dizendo, se for ofensivo, você vai lembrar: Cristo foi ofendido e não respondeu com outra ofensa. Digamos, Cristo foi xingado e não xingou. Sim ou não? Sim. Cristo foi agredido e não agrediu. Quando injuriado, não injuriava. Mas o que eu tenho visto é que às vezes a turma parece que se bobear, se Deus não botar, se Deus não tiver no meio, sai um telequete Montila. Lembra do telequete antigamente? Telequete. Então, nós deveríamos orar a Deus e nunca ir para alguma coisa se antes não passamos pela cruz novamente. A cruz é vital, é central, porque nela alguém tomou o nosso lugar. Enquanto nós somos pecadores, ele não era pecador. Entende? Você veja aqui, é muito importante, quer dizer, é muito importante, quando olhamos aqui, ó, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, muitas das vezes,
Se a pessoa não olhar para a cruz, ela se sente melhor do que o outro, pastor. Senhor, é Ela se verdade. sente superior. É verdade. A gente quando se compara com a gente mesmo, a gente cai numa cilada horrível, né? A gente acha que nós somos o modelo e nós não somos. Porque quando você olha para Cristo e você olha para a cruz de Cristo, você desmonta. Quem foi uma vez, né, convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, vai gritar: miserável homem que eu sou. Né? Então, a questão toda é que a gente tem que estar o tempo todo olhando para a cruz, olhando para aquilo que Cristo é, e a ignomínia a que Cristo se submeteu por nos amar e sentir as nossas misérias. Então, eu preciso realmente ter uma visão que a Escritura tem, ao mesmo tempo que Deus me exalta, no sentido de me acolher como filho por causa de Cristo, mas a Escritura ela mostra o estado miserável da nossa alma. Então, eu tenho que sentir sempre essa visão realista de mim mesmo à luz da Bíblia, para não achar que eu sou o suprassumo, que eu sou o modelo, que eu sou aquilo, e começar a comparar os outros comigo, ou eu com os outros. Isso é um erro, né, reverendo? Sim, senhor. É interessante. Quer falar sobre isso? Quem não olha, quem deixa de olhar para Jesus, começa a olhar para si mesmo. Olhando para si mesmo, vai começar a criar defesas. Defesa do seu fracasso, defesa da sua debilidade, defesa de um monte de coisa. E quando a pessoa faz isso, ela começa a arrebentar outras pessoas. Ela começa a mexer naquilo que não pode ser mexido. Ou seja, perdeu a mentalidade que Cristo é a sua defesa. Isso acontece. O cristianismo é uma coisa muito maravilhosa, né, Vera? Porque o cristianismo leva você a se enxergar a partir de Cristo, né? Então, você olha para Cristo e enxerga quem você é. Quem você é? Um pecador miserável que está destinado para ir para o inferno, né? Agora, quando eu deixo de olhar para Jesus, aí o olhar, tudo vai ver de forma diferente, né? Eu sou tal, eu sou maior, eu sou superior, mas quando a gente enxerga, olha a partir de Cristo, a gente, como o pastor Celso colocou, a gente enxerga a nossa miséria e enxerga nele a salvação e o Salvador. Mas agora, quando tira o olhar de Jesus... Reverendo, quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses, eu acho interessante, ele fala assim, né? Se alguém pode se gloriar na carne, eu também posso. Judeu, circuncidado ao 8º dia, né? Fariseu, segundo a lei, irrepreensível, tal. O apóstolo Paulo ele consegue dar uma guinada, né, de 360 graus, primeiro fazendo um olhar natural de si mesmo e falar: eu sou um camarada que ninguém tem nada do que dizer. Mas aí quando você vai a Timóteo, ele fala com todas as letras: esta é uma verdade digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E é muito interessante, né? Aqui como os pastores estão colaborando aqui, muito bem, e é muito interessante, voltando aqui a Filipenses, né, que a partir de Cristo, tudo isso que ele vai falando, e depois ele vai falando do nosso destino, não é? Como ele diz assim, as pessoas que andam fora de Cristo, ele diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus. Aí ele aponta para uma pátria, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. A supremacia de Cristo, o que ele é, o que ele fez e está fazendo, e o que ele nos diz, isso deve dominar a nossa mente. Porque com isso, quando surge um problema, e eles surgem, outra situação, entende? Você não vai estar, entende? Dando a este problema uma dimensão maior do que Cristo deve significar na nossa vida, bem como tudo aquilo que recebemos de Deus através de Cristo. Deus mandou Jesus a este mundo
para morrer na cruz e realizar a possibilidade de sermos reconciliados com Deus. E o nosso Deus não fracassa. Não fracassa. Nós acreditamos que nesses dias, ainda antes da volta de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra, eu acredito que maior do que tudo que já vimos. Ele quer fazer muito mais e mais e mais. Irmão, você já recebeu tanto, não se perca. Não perca a visão. Você estava na mão do capeta e você foi liberto e transformado e perdoado e restaurado. Então não perca a visão. As pessoas hoje desistem muito fácil. Cresça na dificuldade. Crescer na adversidade. Um negócio, outra pessoa quer parar. Não, por que parar? O mal da igreja é querer se parecer com o mundo. O mal do crente é querer se parecer com o mundo. Internalizar ou incorporar, sabe, os conceitos mundanos. Não funciona. Nós somos selados, marcados. O nosso convívio é o convívio dos santos. Crente que é crente não tem prazer em se assentar na roda dos escarnecedores. Eu vou evangelizar todo tipo de pessoa, mas não vou conviver. Eu vou evangelizar todo mundo. Se apresentou a oportunidade, eu vou buscar a oportunidade. Quando é que nós vamos entender que nós não somos do mundo? Nós estamos, então vamos trabalhar para a glória de Deus, vamos estudar ali para a glória de Deus, vamos estabelecer boas relações, sem comprometimento, boas relações, não é porque tratamos a pessoa bem, respeitamos o ser humano, só isso, a linha de respeito, e amamos aquela alma. Então nós precisamos pensar a oportunidade que temos de viver para Deus. Faça como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Esse Jesus, ele tem feito tantos milagres na nossa igreja, que se nós fôssemos catalogar, nós iríamos tomar horas e dias e até meses para contar tudo que Deus tem feito nesse ministério. Eu quero que você agora acompanhe um trecho de testemunhos de pessoas que têm sido muito abençoadas através das campanhas que acontecem todos os dias no Templo Central da Assembleia de Deus em Gramacho. Veja só o que Deus está fazendo neste lugar. Olha aí. Gostaria de louvar a Deus pela vida do reverendo, pastora Cristina e demais pastores e compartilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida. Todos sabem, sou profissional liberal e dentro dessa pandemia, desse período que nós estamos passando, já é difícil normalmente você trabalhar, o judiciário trabalhar conforme as normas que devem ser seguidas. E pensei imediatamente, digo, Senhor, como ficarei nesse período se não posso sair devido à idade, não posso trabalhar? E neste momento o Espírito Santo me chamou a atenção imediatamente e eu comecei a orar e pedi ao Senhor, Senhor, eu não posso ir lá, mas o Senhor já está lá. O Senhor já está lá. Então, em nome de Jesus, todos os processos eu entrego nas tuas mãos. E passei a participar, né, das campanhas daquela semana, da Semana Santa, e sempre orando e pedindo a Deus a provisão. O que aconteceu? Realmente, Jesus ouviu as minhas orações. Deus supriu e tem suprido todas as necessidades de uma maneira que eu, vamos dizer assim, está assim surpreendente. Processos que estavam parados começaram a andar. Eu já recebi, um processo eu já recebi. Um segundo, a sentença
há mais de um ano esperando uma aposentadoria e a sentença saiu neste período de pandemia, tá? A sentença saiu favorável, estamos aguardando para receber e o Senhor foi dando a cada dia provisão, nada tem nos faltado, nada tem nos faltado. E o mais interessante ainda, tem um processo que ele está em Curitiba. Ele começou aqui no Rio, e esse processo de estar em Curitiba há mais de 15 anos. Já estive lá em Curitiba várias vezes para resolver essa situação. E agora ele se tornou eletrônico e eu tive que aguardar. Na semana, já no finalzinho da semana passada, aliás, vamos melhor dizer, na segunda-feira, depois da ceia, a pessoa lá de Curitiba, a administradora do novo processo, ligou. A senhora, eu gostaria de falar com a senhora, estou lhe procurando. Eu digo, tudo bem. Ela disse, olha, tem uma provisão matemática que nós estamos distribuindo, fazendo a divisão. E eu vi aqui o seu nome e o seu cliente tem uma provisão. Então, nós estamos ligando para saber se é interessante a senhora receber essa provisão ou a senhora vai aguardar nesse momento. Falei, não, muito obrigado. Pode anotar. Ela disse, vai demorar daqui uns 15 a 30 dias. Eu falei, não tem problema, para quem já esperou 15 anos. Então, irmãos, até este processo, o Senhor mudou o ex-adverso para poder me abençoar. Então, eu louvo muito a Deus pela vida do reverendo, pelo cuidado, carinho, pastores, obreiros, missionários e as orações de toda a igreja. Olá, você conhece o nosso canal no YouTube, AD Gramacho TV? Aqui você tem acesso a mensagens pregadas pelo nosso reverendo, estudos bíblicos, cultos ao vivo e assiste o programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta às 15 horas. E ainda fica por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Divulgue a palavra de Deus através do nosso canal, siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook e nos ajude a divulgar a mensagem de Cristo, levando esperança aos corações. Acesse agora a AD Gramacho TV e tenha acesso a todo o conteúdo disponível. Deus te abençoe. Shalom. Se você tem algo que parece impossível aos olhos dos homens, eu afirmo para você que para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Se você tem uma causa impossível, eu quero apresentar a você Jesus, aquele que não perde batalhas, aquele que é especialista em causas impossíveis. Esse Jesus, ele é o mesmo e ele quer fazer grandes milagres na sua vida. Nós vamos falar com Deus e apresentar a sua família, vida profissional, a sua saúde. Se tem alguém na sua casa precisando de oração, sabe o que você faz? Pega o link do programa, se você estiver assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, marca seu amigo, seus parentes, e eu tenho certeza que essa oração vai fazer grandes coisas acontecer na sua vida, porque ela é feita em nome de Jesus, através da fé nas promessas que Deus nos deixou. Vamos falar com Deus? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos, ó Pai, junto com todos os irmãos, todos os amigos, as pessoas que foram convidadas para participar desse momento de fé e de oração. Meu Pai, nós chamamos a oração da hora nona e nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor faça milagres, ó Deus. O mesmo Jesus que levantou paralítico, deu vista aos cegos, estancou, meu Deus, aquela hemorragia da mulher do fluxo de sangue. O Jesus, ó Pai, que levantou um coxo na porta do templo. Meu Deus, o Senhor que fez maravilhas, ó Pai, o Senhor é o mesmo. E nós oramos agora e te pedimos,
transforma a vida de cada pessoa que participa conosco desta oração, seja onde ela estiver, no hospital, em casa, no apartamento, no hotel, no trabalho, no carro, onde ela estiver, que o Espírito Santo de Deus venha trazer paz, meu Deus, milagre, cura, libertação, e que as portas se abram na vida de cada um, ó Deus. Pai, as pessoas que estão lutando contra a Covid-19, cura essas pessoas agora. O Senhor tem feito tantos milagres na nossa igreja. Meu Deus, eu mesmo sou resposta de oração. Meu Deus, o Senhor me curou dessa Covid, que o Senhor faça isso acontecer na vida de todas as pessoas, ó Pai, que estão sofrendo, angustiadas, deprimidas, meu Deus, sem perspectiva, desorientadas, ó Pai, perturbadas, ó Deus. Faz um milagre na vida dessas pessoas agora, Senhor, que eles experimentem a glória de Deus, a unção de Deus em suas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, eu quero que você venha conhecer a nossa igreja, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias. E olha só, distância não existe quando se quer de verdade. Venha, traga sua família, entre em contato conosco pelos telefones que aparecem para você, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Um forte abraço a todos que estão enganjados na missão de pregar o Evangelho através do programa Mundo Real, tá certo? Que Deus te abençoe. Semana que vem estamos aqui, todos os dias, na verdade, de segunda a sexta. Semana que vem estamos de novo e assim damos sequência à missão mais importante de anunciar Jesus. Fique na paz e até amanhã. Shalom.